como nós estamos nos organizando para a nossa viagem de 30 dias pela Europa. Então, a gente optou por ir de forma independente, né, sem contratar uma agência, um pacote de viagens, porque a gente acredita que dessa forma a gente vai conseguir montar mais o roteiro, conseguir montar todos os passeios mais do nosso jeito, de uma forma mais livre, né? Isso. A nossa viagem vai acontecer então agora em dezembro, um pouquinho antes, na verdade, nós já vamos pegar o avião dia 29, então vamos ficar do dia 29 até o dia 1º pela Europa. E esse período de dezembro, ele é bem no inverno europeu, né? Então a gente vai pegar temperaturas bem frias, até neve, né? E a expectativa é de que em alguns lugares a gente possa pegar até 15 graus negativos. Então a gente já está se preparando pensando nessa temperatura, né? Isso, no nosso planejamento nós vamos pegar então, vamos passar por 10 a 12 países, dependendo como ficar a logística, né? Alguns deles seriam Portugal, Espanha, Itália, Andorra, Suíça, Áustria, Alemanha, França, entre alguns outros também. Isso aí, em alguns deles a gente vai ficar pouquinhos dias, né? Alguns mais só de passagem, mas serão esses aí, mais ou menos, né? E como a gente tem se organizado, se planejado para isso, né? Então é uma viagem de 30 dias, tem muita coisa para organizar, né? Tipo, é bem longo, então quanto mais dias, quanto mais países, mais complexo é de se organizar, né? Mais coisas para ver. E então, primeiro a gente começou definindo o período, né? Que a gente ia, então em dezembro. Isso, depois a gente foi pesquisando as passagens, depois de escolher o período, a gente ficou de olho nas passagens durante 3 a 4 meses, mais ou menos, para pegar os melhores preços. Uhum. E aí depois que a gente achou uma passagem boa, comprou a passagem, a gente começou a ver da logística, né? Então toda a questão de deslocamento, de que países passar, né? O que dava para encaixar, como montar assim um roteiro, né? Logo em seguida a gente foi ver a questão do meio de transporte, né? Tem algumas opções bem válidas, mas a gente optou pela opção de ir de carro, por questão da deslocamento, de praticidade, de ir para um lugar para o outro. Como a gente vai em vários lugares no mesmo país, o carro ele seria muito mais viável. Tem a opção na Europa de tornar de trem ou de avião, mas teria um pouco de limitação na questão de bagagem, dos horários, o tempo que você vai perder ali, né, entre os voos também. Tem que analisar conforme vai cada planejamento, né? Cada tipo de viagem, né? A gente já fez antes uma viagem assim grande de carro, né? A gente gostou. E como a gente está indo também dessa forma mais independente, mais livre, né? A gente mesmo fazendo tudo, então acho que encaixou mais assim, né? Da gente ir de carro. Uhum. E aí o que a gente tem feito também é assistir bastante vídeos de outras pessoas que já viajaram para esses locais, já fizeram esses passeios ou esse tipo de viagem. E a gente pegou bastante dicas, assim, a gente foi anotando tudo, né? E daí a gente começou a definir mais certo, assim, então depois de definir que a gente iria de carro, que iria nesse período, então, tipo, definir os países que a gente ia passar, as cidades, né? Uhum. Então foi mais ou menos essa ordem. E definindo os países, a gente foi escolhendo as hospedagens, né? A maioria a gente reservou pelo Booking e algumas hospedagens também pelo Airbnb. O Booking ele tem uma vantagem muito grande, que a maioria das hospedagens paga no estabelecimento, né? Tu não paga nada, ele só vai fazer a verificação do cartão e tu paga na hora. E o Airbnb ele também tem outra vantagem, que é o parcelamento sem juros, né? Então a gente escolheu ali os que eram melhores no Booking, que eram melhores no Airbnb, e foi assim que a gente organizou a questão das hospedagens. Depois das hospedagens, aí foi os passeios, né? Que a gente também pegou bastante dica, né? De como fazer, onde reservar, né? E principalmente então no Get Your Guide a gente reservou, né? E outros a gente também optou por deixar para reservar, pegar o ingresso na hora, né? Então os que eram mais concorridos, né, os pontos turísticos mais famosos, assim, a gente acabou reservando para poder garantir, né? E outros a gente vai ver conforme vai a viagem, enfim, a gente vai reservando na hora ali. Isso, conforme vai sendo o nosso passeio, às vezes a gente demora mais no lugar, então se reservar muitos passeios, talvez não consiga aproveitar muito em todos, né?
Mas, resumindo, é isso. Isso aí. Então, em alguns países a gente vai ficar em torno de 3 dias, né? Outros a gente optou também por fazer só de passagem mesmo. Isso por conta da distância de um país para outro, né? A gente optou entre meio do caminho dormir em algum lugar para não ficar tão longa a viagem. Isso, alguns a gente vai só dormir mesmo, né? Só pegou hospedagem pra ficar no meio do caminho. Tem alguns que a gente vai só passar, fazer uma fotinho, dar o check, né? Como a gente disse, né? Tem quem gosta de ficar mais tempo em cada lugar, mas no nosso estilo de viagem, analisando assim, onde a gente queria gastar mais tempo, onde queria gastar menos, a gente gostou de fazer dessa forma, né? Isso. Até em alguns lugares, por exemplo, a Itália, a gente vai ficar em 4 cidades da Itália, 4 ou 5 cidades da Itália. Então a gente vai ter um período maior ali na Suíça, também vamos estar em 2 cidades, e assim também em outros lugares. Isso também, viajar de uma forma independente, que a gente mesmo planeja, né? Tipo, possibilita isso, né? Que a gente acha legal, assim, dessa forma, né? Uhum. E daí, fora todo esse planejamento aí, tem também toda a questão do planejamento financeiro, né? E isso, os principais valores, né, como as passagens, que foram valores altos, as hospedagens também foram mais altos que as próprias passagens, e a questão também da gasolina e alimentação, né? A gente não tem como botar um valor específico, mas a gente faz um cálculo por quilometragem, por exemplo, da gasolina, e um cálculo por dia. Uma estimativa, Uma né? estimativa, Em algumas coisas a gente pretende ser um pouco mais econômico, como alimentação, por exemplo, que a gente imagina assim que não tem necessidade de pegar restaurante para fazer todos os almoços, todos os jantares, né? A gente gosta também de pegar um lanche, alguma coisa mais simples, que acaba também sendo mais econômica, né? Isso. A gente também gosta de aproveitar os pontos turísticos, os lugares, né? Então, talvez, tu tá passeando ali, tu vai parar, se prender a um restaurante, para almoçar, um restaurante para jantar. Se tu tem um lanche, tu consegue levar ele junto, né? E também fica um pouco mais econômico, como a gente falou, né? Sim. Alguns lugares até meio cultural, né? Tipo, essa coisa de pegar o lanche comendo na rua, né? Enfim. Sim. E a gente imagina assim que em alguns pontos, em alguns locais que tem uma culinária ou algum restaurante, algum lugar que a gente acha interessante, assim, tipo, de investir mais, a gente acha que vale a pena, daí a gente vai acabar investindo um pouco mais, né? Mas no geral, assim, a gente costuma ser mais econômico, né, nisso. Isso. Uhum. Então, basicamente, né, do nosso planejamento, a gente tem organizado tudo em um documento, a gente fez um Word. Então, conforme a gente foi vendo os vídeos, foi pegando as dicas na internet, a gente foi salvando tudo em um documento. E daí a gente, né, fez bastante pesquisa, foi salvando tudo. E daí depois a gente também sentou, olhou esse documento com calma e foi reorganizando, redefinindo, Isso, né? cada passeio, cada lugar, o tempo que a gente ia ficar, o deslocamento entre um lugar e o outro, né? São bastante coisas para se pensar. Bastante informação, a gente foi refinando, né? Então, algumas coisas a gente tirou do roteiro, que a gente pesquisou melhor, a gente não quis passar por lá, ou ficava fora de rota, né? Foi fazendo essa... Principalmente a questão de fora de rota, né? Às vezes a gente teria um lugar que a gente queria conhecer, mas ficaria uma distância muito grande para a gente percorrer e acabar perdendo muito tempo para conhecer só um ponto, né? Então, assim, a gente pode aproveitar mais tempo em vários pontos que são mais perto. Exato. Então, são muitas coisas que a gente teve que avaliar, né? Todo custo, deslocamento, né? Várias questões, tempo também, né? Não tem como fazer tudo, né? Então, a gente tem que ir escolhendo e adaptando, né? Isso. E esse documento, então, a gente tá com ele agora praticamente pronto, né? A gente foi salvando toda a informação para ele se tornar um guia mesmo durante a viagem depois. Então, a gente pretende imprimir ele, também levar de forma digital junto e ir usando como guia, assim. Então, a gente já vai mais tranquilo, mais preparado dessa forma, né? Isso aí. E, então, de forma resumida, é assim que a gente tem se organizado. Se você assistiu até aqui, então deixe um comentário também pra gente saber. E se vocês têm dúvidas, curiosidades, queiram estar comentando aqui, a gente vai estar tentando responder para vocês também. Isso aí.